Shalom, Shalom Aleichem, Boker Tov, bom dia, e que a gente possa usufruir desse dia para a glória de Adonai, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa família, que é uma criação maravilhosa do Deus Altíssimo. E dando continuidade, nós estamos hoje no terceiro vídeo do assunto Trindade. Nós vamos hoje destacar a questão do Espírito Santo, tá? E que é muito polêmica. Por quê? Por que é polêmica? Porque eu falo isso, eu tenho formação em teologia, né? Cheguei a ter a experiência de trabalhar como pastor evangélico, como missionário. Então eu conheço o que está por dentro da teologia, né? Posso dizer assim. Então o que acontece? Primeira coisa tenta-se assustar as pessoas, os crentes, com a ideia da tal blasfêmia contra o Espírito. Então, se a pessoa falar qualquer coisa contra o Espírito Santo, já não tem perdão. E não é isso que as Escrituras mostram, e nem o texto em que se destaca isso, que Yeshua fala a respeito disso. Depois a gente pode até falar sobre essa questão do que é blasfêmia, tá? Que as pessoas não sabem, as pessoas simplesmente acham que blasfêmia é qualquer coisa que possa me interpor, me negar, desacreditar, não é isso, tá? Mas vamos lá. Então, a princípio eu queria fazer um vídeo só sobre Trindade, mas eu vi que o assunto era muito longo. Então eu disse, vou fazer um pouco no vídeo 1 eu fiz sobre a história da doutrina da Trindade, né? Quem inventou a doutrina da Trindade não foram os primeiros convertidos, né? Vamos dizer assim. Não foram os primeiros homens e mulheres que criam em Yeshua como Messias, né, em Jesus, mas sim gentios pagãos, né? Então, se você não viu ainda, veja o vídeo 1, que vai te dar essa fundamentação histórica, né? E por que eles fizeram isso, né? Por vários motivos. Primeiro, porque o paganismo da época exigia, vamos dizer assim, na cultura deles, uma ideia de uma família divina, né? Então sempre existia essa ideia de três deuses, né? Três divindades e tal, né? E segundo, por causa da péssima interpretação, né? É uma coisa que eu sempre falo, o próprio Shaul, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: qual a vantagem do judeu? Muita, sobre certos aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos divinos. O que significa isso? Que todas as escrituras sagradas foram confiadas aos judeus. Então, o povo que tem a base, a fundamentação para fazer a devida interpretação e a devida exposição são os judeus. Então, quando você tem lá o paganismo entrando no segundo século, e eles começam, justamente nesse ponto histórico, eles começam então a fazer uma divisão, né? Ou seja, eles começam a negar o povo judeu e começam a julgar o povo judeu, a discriminar e colocar uma má imagem no povo judeu para que não houvesse mais um relacionamento com o povo judeu, tá? Então isso é estratégia. Imagina Satã, ele não vai querer que alguém que saiba a verdade exponha a mentira, né? Então ele começa a fazer um jogo de interesses. E aí esse paganismo começa então a desenvolver essa doutrina da Trindade, por não conhecer, pelo próprio paganismo em si, né? E pela teimosia, pela rebelião contra o povo judeu, tá? E isso é muito sério, porque a partir do momento que eu pego algo, invento e digo e assevero que é de Deus, eu estou mentindo em nome de Deus, né? Eu estou usando o nome de Deus para corroborar uma mentira, tá? Então, no segundo vídeo eu trabalhei com a pessoa de Yeshua, quem é o Messias. Não é uma segunda pessoa de uma trindade, ele não é um Deus à parte do Deus Pai, vamos dizer assim, né? Eu mostrei a vocês no vídeo, nos textos, que ele é uma manifestação da exata expressão de Adonai. Ele é o próprio Adonai em carne, né? Encarnado, o próprio Adonai. O Espírito de Adonai está no Messias, né? E isso todo judeu sabe. Os nossos sábios mais antigos, né? Ou seja,
Antes mesmo da Brit Hadashah, da herética, o nome herético que dão de Novo Testamento, né? Antes mesmo do Novo Testamento, os sábios judeus já sabiam que o Messias ele traria nele o Espírito de Adonai. Tá? Então, nós trabalhamos no segundo vídeo com ele. Agora vamos trabalhar com o Espírito Santo. Então, aí um grande detalhe é que se pegou alguns versículos que parece ser personificar o Espírito Santo, ou seja, parece dar uma cara de pessoa para ele, e se transformou em doutrina. Então isso é muito errado, porque também demonstra a ignorância das Escrituras Sagradas, a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, a interpretação errada e uma asseveração como se fosse uma terceira pessoa. E vejam que essa ideia de trindade, ela só toma forma a partir do quarto século. Tá? Então, o que acontece? Nós temos, anterior ao Constantino, já uma ideia de duas divindades. Aí, a partir do imperador Constantino, se corrobora, se assina embaixo de três divindades, né? E aí nós vamos ter, no outro concílio, a ratificação, né? A confirmação de que existe três pessoas com a mesma essência, né? Então, é uma série de erros, não tem embasamento bíblico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar com alguns textos que a gente vai trabalhando. A gente vê lá no início de Bereshit, que é importante para nós, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, né? Ou seja, no princípio Deus criou. Tá? Deus é Elohim. Já expliquei que toda vez que usa a palavra Elohim, que é traduzida como Deus, está relacionando com o atributo de criador e de juiz, né? De legislador, aquele que coloca leis no universo, leis que atinge toda a humanidade, né? Inclusive, e que é o criador de tudo. Tá? Então lá, no princípio, Elohim criou. Tá? A gente vai ver os céus e a terra. Tá? Aí no versículo 2, repare que eu estou lendo primeiro para a gente fazer o gancho com 2. No segundo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, ou seja, era inabitada. E havia trevas, escuridão, né? Sobre a face do abismo, sobre as profundezas da terra. Como a terra não é uma bola exata, né? Ela é toda enrugada, né? Cheia de vales, depressões, né? Então havia escuridão até nessa parte mais baixa. Né? E aí diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Alguns textos falam pairava sobre a face das águas, mas movia mesmo. Tá? Por causa do verbo que está em hebraico. Então veja o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Elohim os céus e a terra. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Viu aí, Pedro, tem a segunda pessoa. Não é isso que diz. Tá? Primeiramente, a gente precisa entender que a palavra Ruah, que é traduzida como Espírito, e está certo, ela também é traduzida como vento. Tá? Como algo que... tanto é que quando Adonai realmente cria Adão ali do pó da terra, ele se torna um ser, ele sopra, né? Ele faz ventar sobre as narinas, né? É uma linguagem poética, né? Ou seja, colocando dentro de Adão o seu espírito. Tá? Então ele usa essa expressão, o Ruah, tá? Que é o espírito. E por que Ruah também é vento? Tá? Pelo seguinte: o vento ele tem a possibilidade ele tem a ação, ele tem a eficácia de mover as coisas, né? Então o vento que traz vida, né? O vento produz as chuvas, desloca as sementes, faz tudo andar, tudo se movimentar. Então ele tem essa ideia de pôr em movimento, algo dinâmico, né? uma certa atividade, que gera atividade. Tá? Por isso que é a mesma palavra. E também é interessante que Ruah, que é traduzido como espírito, está no feminino. E 99% das vezes está no feminino. Tá? E isso também tem uma certa lógica na Torá, nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, quando diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e a gente vai ver que no verso seguinte, ele vai gerar, né, a criação vai fazer as águas se movimentarem e a terra seca aparecer. Então, quando fala ali, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, nós podemos entender literalmente, né, de que essa emanação de Deus, esse poder de Deus, fez com que
as águas se movimentassem, se afastassem e surgissem a terra seca. O que o texto está me dizendo, no seu contexto, na sua interpretação correta, é de que uma ação divina agiu sobre as águas, e as águas se afastaram e a terra seca surgiu. Por isso que começa, né, se movendo, né, ou seja, fazendo um sopro, certo? A ideia do sopro, tá? E é merachefet, né, em hebraico, que significa esse movimento, né? Esse movimento ordenado por Deus. É igual quando diz assim, veio a palavra de Adonai e tal coisa. A gente não entende que veio uma palavra voando, né, para a pessoa. A gente entende que procedeu de Deus e alcançou o seu objetivo, seja uma profecia, seja uma ação tipo criação, né? A criação, ou algo que as Escrituras revelam. Então, quando é esse Espírito, a gente tem o Espírito, traduzido como Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou seja, o Urua de Elohim, ou seja, o vento que procede de Deus, de Elohim, do Criador, tá? Não precisa ser interpretado literalmente como um vento, tá, gente? Mas eu estou mostrando assim que, primeiro, essa ação, esse poder que vai gerar a terra seca aparecer, as águas se afastarem, ele procedeu de Deus. Por isso que é um Urua Elohim, tá? Ou seja, é um Urua que procede de Elohim. Por isso ele também é divino. Mas não quer dizer que seja uma segunda pessoa, tá? A gente não vê em nenhum momento aqui algo que possa dizer assim, viu, é uma segunda pessoa. Não tem nada aqui que justifique uma segunda pessoa, tá? Quando eu sopro, por exemplo, vamos dizer assim, está cheio de poeira aqui na minha mesa, aí eu chego e sopro, né? A poeira se afasta, certo? Então, o vento que saiu de mim não é um segundo Pedro, tá? Não é um segundo Pedro, é uma manifestação minha que gera esse movimento. Tanto é que ali merachefet, né, o movimento, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Vamos lá. Em Bereshit, em Gênesis 8, 1, a gente vai ver o texto sobre Noé, né? E lembrou-se Deus de Noé, de todo animal, de toda a res, né, que ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Ou seja, agora nós temos um efeito contrário. As águas estão agitadas por causa do dilúvio, né? E aí o texto diz que Deus fez passar um vento para aquietar as águas. Agora é o efeito contrário. Esse poder que lá em Gênesis 1, 2 fez as águas começarem a se movimentar, né? No Gênesis 1, perdão, começa as águas a se movimentarem. A gente vê agora esse poder que fez lá em Gênesis 1 as águas se movimentarem, se afastarem para surgir a terra seca. Agora esse vento faz com que as águas se acalmem, né? Deu uma acalmada nelas, né? Então notem que, por exemplo, vejo que diz assim, olha, Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. O texto em hebraico, eu vou mostrar para vocês aí, está escrito assim, Elohim, Rua, tá? Reparem, lembra que eu falei lá, né? Rua, Elohim, aqui Elohim, Rua, ou seja, partiu de Deus o vento, né? Que é o Espírito. Reparem que aqui foi traduzido como vento e lá foi traduzido como Espírito, mas é a mesma palavra. Lá é Rua, Elohim, aqui Elohim, Rua, ou seja, lá está me dizendo que o Rua procede de Elohim, aqui está dizendo que Elohim faz o Rua acontecer, tá? Usando simplesmente o texto hebraico, tá, gente? Não. Então, mas quando você vê o texto em português, só diz Deus fez passar um vento, e você não vai enxergar ali o Espírito, né? Porque está traduzido como vento, mas é a mesmíssima expressão, Rua, tá? Em 31:3, Gênesis 31:3 diz assim, e enchi, em Êxodo 31:3, nós temos assim, e enchi o de Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício, né? Quando ele estava falando dos artesãos lá. Então repara o seguinte, ela assim, eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, né, de conhecimento, em todo o artifício, ou seja, em toda a obra de artesanato. Repare de novo que ali está assim, eu enchi do Rua Elohim. Está ali no texto em hebraico. Então é como se eu dissesse, ele o encheu do Espírito Santo. Certo, poderia ser traduzido assim, como se fosse, na verdade, eu não posso traduzir literalmente Espírito Santo,
porque não tem a palavra santo ali, tem a palavra Elohim. Tá? Então, assim, o Espírito de Deus. Tá? Qual é a ideia? Se eu enchi do Espírito de Deus, então, o próprio Adonai falando, eu o enchi do Espírito de Deus. Peraí, Adonai falando que eu enchi do Espírito de Deus é outro Deus? Não, ele tá mostrando que a origem desse Espírito é ele mesmo, né? O Rua Elohim. E que esse Rua Elohim, nos artesãos, produziu o quê? Uma capacidade de sabedoria supranormal, de entendimento, de ciência em tudo o artesanato. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa aqui, e disse, gente, que homem brilhante esse Bezalel, né? Que artesão brilhante. Ele trabalhava com tecido, com madeira, com metal, com fundição, com bordado, ele sabia tudo. Tudo. Tá? Então é óbvio que o que está nele, tá? Ele tem o próprio espírito dele, né? O próprio espírito humano dele, mas ele recebeu de Elohim o espírito de Elohim para que ele pudesse produzir isso. E é interessante porque não é o espírito de Adonai, né? É o espírito de Elohim, mas é a mesma pessoa, é claro, né? Elohim e Adonai é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. Só que a ideia, lembra que eu falei? Elohim dá a ideia de criador. Então, como o artesão ali ele vai criar, ele recebe o Rua Elohim para desenvolver essa capacidade de criar, de gerar, de produzir essa arte toda, né? Afinal, ele está produzindo algo que é divino, né? Que vai ser o mexicano, o tabernáculo, né? Quando eu vou lá para o texto de Samuel, eu vejo assim, e o espírito de Adonai se retirou de Saul, né? De Saul, e o assombrava um espírito mal da parte de Adonai. Então, se a gente olhar aqui, gente, olha que interessante. Eu tenho aqui o espírito de Adonai. Repare que agora tem um nome, espírito de Adonai, não é Rua Elohim, mas Rua e o tetagrama, tá? É o Rua e o tetagrama, você vai olhar aí no texto. Então, o que eu vou falar aqui? Vou mostrar para você, a gente usa o eufemismo de Adonai para não falar o nome sagrado. Então, vamos lá. Então, esse Rua Adonai, né, ele se retirou de Shaul. Então, o que acontece? Ele perdeu essa capacidade divina que ele tinha, porque ele era ungido de Adonai, né? Ou seja, ele tinha recebido uma unção divina. Essa é a ideia de unção, gente. Tá? Ele era um Mashiach. Mas como assim, Pedro? Ele era um Messias? Sim, todo rei de Israel que recebia uma unção de Deus era um Messias. É um ungido, a palavra Mashiach vem de ungido, né? Então ele era ungido. Então ele tinha nele, vamos dizer assim, esse poder de Deus para governar o povo de Israel. Tá? Os outros reis das outras nações não têm isso. Eram somente os reis de Israel. Então esse espírito, né? Esse Rua Adonai se retirou, né? Foi retirado dele o poder, né, que ele tinha de reinar com a presença divina. Tá? A ideia é a presença divina. Tanto é que, olha só, como a presença divina se afastou de Shaul, ele ficou vulnerável. E aí diz assim, e o assombrava um espírito mau da parte de Adonai. Ou seja, mesmo o espírito mau não é uma entidade que foi criada na hora ali, ou coisa assim, também procedeu de Adonai, porque todos os espíritos procedem de Deus. Tá? A gente tem que ter um conceito de divindade muito interessante na nossa mente, né? Tudo procede de Deus. Então esse espírito, por exemplo, anjo. A gente fala anjo de Deus e anjo mau, mas todos os anjos procedem de Deus. A gente vai ver depois o caráter deles, mas todos os anjos procedem de Deus, porque ele é o criador de todas as coisas. Tá? Então quando a gente vai ver ali esse Rua, a gente vai perceber que ele torna a aparecer como um espírito da parte de Adonai. Então eu estou vendo ali no texto que é uma questão de saiu a presença de Adonai, né, na vida daquele homem, daquele rei, e entra o espírito mau, que é uma lógica, dentro do judaísmo a gente sabe disso, né? O próprio Yeshua diz, se um espírito mau sai de uma pessoa e a pessoa não toma uma atitude de começar a viver pela Torá, outros 7 espíritos vêm e ocupam aquela pessoa, né? Porque está vazio, não tem a presença de Deus na vida daquela pessoa, né? Quando a gente vai interpretar o capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver que é a criação de Adão. Eu sempre digo assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado nas traduções. Geralmente o pessoal fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Não é homem, façamos a Adão à nossa imagem. Tá? Não está ali homem. Homem é Ish,
Se a gente olhar o texto em hebraico, não tem a Ish ali, está falando de Adão. E Adão é um ser especial, é um ser conceitual, um ser único na criação. Toda a humanidade está nele, todas as almas estão nele. Tá? Por isso que ele é criado de uma maneira muito especial. E a imagem e semelhança de Adonai. Ou seja, ele tem essa divindade nele mesmo, né? Igual o Yeshua, igual o Messias. Né? O Messias tem nele a divindade. Né? Ele também diz o texto lá de Hebreus, a gente vai ver que ele tem em si, ele expressa com exatidão a imagem de Adonai. Né? Ou seja, toda a expressão do ser de Adonai está nele. Né? E Adão tinha essa característica. E tinha que ter, por quê? Porque ele ia ser o rei da terra e o mantenedor da vida. Ele dali para frente ele ia continuar criando vida, né? Então ele tinha que ter esse potencial da presença do Espírito de Deus nele. Tá? Mas vamos lembrar assim, que o ser humano, né? Adão, ele era formado de Bassar, que é o corpo, né? Que é a carne, vamos dizer assim, da alma, de Nefesh, e de um espírito, Rua. Tá? E dentro a gente consegue depois estudar melhor, a gente sabe que existe a Nefesh, o Rua e a Neshama, tá? Mas vamos pegar aqui o que está em Gênesis 2, que para a gente não avançar muito. A gente vamos estudar sobre a alma num outro vídeo. Mas veja, ele é um corpo que tem a Rua e também tem a Nefesh, que é traduzido como alma. Tá? Tanto é que é Nefesh Hayah. Quando Adonai cria Adão, ele cria ele como um ser igual aos outros animais, né? Ou seja, ele tem o potencial de Nefesh, ele tem uma alma. Mas quando ele recebe esse sopro, né, esse vento de Adonai, ele se torna uma alma vivente com características divinas. Ou seja, ele tem o potencial de reinar, de procriar, né, gerar criação e de zelar pela vida. Tá? Então, isso é muito importante. Ele se torna uma Nefesh Hayah, ou seja, que tem vida. Tá? E aí, no verso 7, diz assim: e tomou Adonai Elohim, reparem que está as duas agora, Adonai Elohim, o tetragrama e Elohim, o homem do pó da terra, né, do Adamá, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então agora eu tenho o quê? Ele foi constituído, né, depois, né, nós temos o quê? Esse ser conceitual, ele vai receber as características da terra, né, do Adamá, por isso que ele é Adão, tá? Ele vai receber características da terra, mas também características celestiais. Ou seja, ele vai se tornar então ali uma alma vivente, né, um Nefesh Hayah, dotado desse espírito de Deus, tá? do Rua que eu falei, tá? E ali nós temos, né, o fôlego de vida, quando fala soprou o fôlego de vida, tem essa outra parte que eu falei antes para vocês, o Neshama. É Neshama Raim, ou seja, o fôlego da vida é Neshama Raim, que é, vamos dizer assim, a alma em sua elevação máxima. Tá? Depois eu vou explicar para vocês, tem que ser no outro vídeo, porque o assunto é muito bonito, muito interessante falar sobre alma. Tá? Então, qual é a diferença entre o Espírito de Deus, né, Rua Elohim, e o Espírito Santo, Rua HaKodesh? Né? Existe diferença? Não. Claro que não, né? Os dois procedem do mesmo ser que é o nosso Deus. Então por que se usa essa expressão Rua Elohim e Rua HaKodesh? Tá? A gente pode ver, por exemplo, na casa de Deus, né? Na verdade é Beit Adonai, né? O tetragrama, tá? Ou seja, a casa de Adonai, ou o templo, né? Como a gente sabe, né? Que é o nome, né? Aí nós temos Beit HaMikdash, que é a casa onde repousa a santidade, Hamikdash, tá? Já estamos falando agora de santidade. Aí da mesma forma nós temos Rua Elohim e nós temos Rua Adonai. E quando essa expressão foi trabalhada, ele passou a ser Rua HaKodesh, ou Espírito Santo, porque procede do santo. Tá? Vou colocar com S maiúsculo, bem maiúsculo, né? Ele procede do santo. Tá? E tem uma interessante, porque num dado momento da história, vocês vão ver ali, a gente vai ver na história, que num dado momento na Brit Hadashah, a gente só vê ali Espírito Santo, né? Seria o Rua HaKodesh, né? Que é o quê? Porque na época da Babilônia, as nações, os goim, as nações gentílicas, começaram a usar o nome, o tetragrama. Então,
os judeus, para uma maneira de zelar, começar a trocar, em vez de pronunciar o nome, né, por exemplo, Rua, o tetragrama, eles passaram a usar Rua HaKodesh, ou seja, o Espírito de Santidade, que é o Espírito Santo. Tá? Então começou ao longo da história, se perdeu a ideia de Rua Adonai, Rua tetragrama, e passou a ser usado só Rua HaKodesh, que é o Espírito Santo, tá? Que é o mesmo proceder de Rua Elohim ou Rua, o tetragrama, Rua Adonai, tá? Quando a gente vê Isaías, a gente vai ver o seguinte, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito de Adonai, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento do temor de Adonai. Tá? Então olha que interessante, ele está dizendo o seguinte, que vai repousar, que é uma palavra hebraica, né, vai habitar, né, ele vai viver ali, né? E aí diz assim, o Espírito do tetragrama, tá? O Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, né, de força, o Espírito de conhecimento e do temor de Adonai, ou seja, vai vir sobre ele, vai habitar nele, vai repousar nele, e ele vai ser então alguém que vai manifestar isso tudo que eu falei aqui, né? Conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Reparem que ali está Rua, tetragrama, Rua, tá? Porque é assim, ó, Rua Adonai, aí depois fala o Espírito de sabedoria, Rua, tá? Novamente, aí ele está dizendo que a própria sabedoria ela é resultado desse espírito, porque está usando Rua na frente da palavra ali, tá? Para vocês verem que não é uma pessoa, mas uma ação, tá? Aí no ano 325 foi criado o termo Trindade, certo? Ele foi ratificado, né? Então já se havia aquela ideia de Trindade, aí no ano 325 ele foi ratificado, foi confirmado, tá? Nesse concílio de Nicéia que foi presidido por Constantino. Então, reparem que são pagãos. O Constantino era um imperador romano, e ele, na autoridade de imperador romano, ele ratifica, ele assina embaixo, e pronto, ficou assim. Tá? Agora imagine, alguém consultou o povo judeu? Não, foi tudo o romanismo que tomou essas decisões, né? Os pagãos. Quando a gente vê o Salmo 95:8, a gente vê o seguinte: não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. E, olha só, eu acabei de ler para vocês verem o texto. Aí a gente vai ver o seguinte, lá em Hebreus 3:7, né? Em Ivrim, Hebreus, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação. O escritor de Hebreus está usando o mesmo Salmo 95. Só que ele acrescentou algo ali, não está errado não. Ele acrescentou algo assim: assim como diz o Espírito Santo. Quando a gente vai para o Salmo 95:8, que é a origem desse texto, eu não vejo assim diz o Espírito Santo. Né? Tem erro aí? Não, não tem. É porque o escritor de Hebreus diz o seguinte: Davi foi inspirado, né? Ele recebeu essa profecia pelo Espírito de Deus. É óbvio. Todo profeta verdadeiro, ele faz isso na presença, no poder desse Espírito, tá? Daquilo que procede. Lembre-se que Espírito é Rua. Rua tem essa capacidade de gerar algo, né? É o vento, né? Então o profeta ele recebe o Rua de Adonai, né? O Rua HaKodesh, e aí ele gera então a profecia, ele emite essa profecia, tá? Não é que uma terceira pessoa veio nele, nós não temos nenhum texto que está dizendo isso, tá? Então ele faz uma comparação e diz: olha, quem falou com Davi foi essa presença de Adonai na vida dele ali, que fez com que ele tivesse essa revelação, né? Em Provérbios 1:20 nós temos a suprema sabedoria altissonantemente, né? Ela grita, clama de fora pelas ruas e levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, ela clama. À entrada das portas na cidade, profere suas palavras. Então o que eu estou vendo aqui? A sabedoria está falando. É uma pessoa? Não, não é. Mas ela está falando, ela clama, ela grita, ela fala bem alto. É porque aqui é o que nós chamamos de personificação. O Salomão, né, está pegando a sabedoria e está personificando ela. Está colocando ela com características de pessoa.
Mas a sabedoria não é vamos dizer assim, um quarto elemento de Deus, né? Ela é óbvio que ela procede de Deus, porque essa sabedoria procede de Deus, tá? Então seria uma Rohemá Hakodesh, Rohemá Elohim, Rohemá Adonai. Então o que ele está dizendo? Que aqui ele está mostrando que a sabedoria é tratada como se fosse uma pessoa. Mas eu não tenho que interpretar isso como sendo uma pessoa, vamos dizer assim, tá? Quando eu vou para o texto de João, existe uma passagem aí muito interessante, que existe a passagem literalmente, né, o texto original, e foi feito um acréscimo que as pessoas não percebem. Na tradução tem um acréscimo que as pessoas não percebem, para justamente o tradutor, ele tentou embutir uma ideia ali. Tá? Então veja o seguinte, em 5,7 diz assim, ó, porque 3 são os que dão testemunho, né, ou que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E aí, o texto original, na verdade, é assim, ó, porque há 3 que dão testemunho: o Espírito, a lua, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Esse é o texto original. Ou seja, os 3 ali estão unânimes num só propósito. Não são 3 pessoas. Tá? Porque se vocês olharem assim, ó, não tem as 3 pessoas da Trindade aqui. Está falando de Espírito, água e sangue. Né? Porque tem lógica, né? É o Espírito que vai fazer o meu renascimento, o meu ressurgir, né? Que vai me vivificar. Aí eu tenho a água, que é a purificação, né? O nosso mikveh, que nos purifica, baseado na própria Torá. E nós temos o sangue, que é o sangue do sacrifício, que nos redime. Então, esses 3 têm um único propósito, é o que ele está dizendo. Tem um único propósito, que é nos dar vida eterna. Tá? Aí o acréscimo é: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, e os 3 que testificam na terra. Essa passagem que eu estou falando para vocês aqui, ó, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, e os 3 que testificam na terra. Repararam? Não tem nada a ver com o texto original. Foi proposital, ele foi acrescentado propositalmente para gerar uma ideia de que ele está falando aí do Pai, do Filho e do Espírito, né? Que a Palavra é o Filho, então o Espírito é a terceira pessoa. Então reparem que o texto original é Espírito, água e sangue. Lua, a água e o sangue. Tá? Não tem nada a ver com Trindade aqui, mas foi jogada, né? Quando a gente vê também o texto diz assim, ó, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, né? E de amor e de moderação. Então o que ele está dizendo? É o seguinte, que esse espírito, né, esse Ruah, ele gera força, né, fortaleza, capacidade, né, amor e de moderação, né? Ou seja, minha temperança, minha capacidade de agir em situações conflitantes, né? Eu tenho que ter um tempero, eu tenho que ter uma capacidade de agir. Então esse espírito em mim, esse Ruah Elohim em mim, me dá sabedoria, me dá força, tá? Ele me dá poder para agir, e me dá amor, né? Porque o amor é um fruto do Ruah, tá? E me dá a capacidade de ser moderado, ou seja, de agir de acordo com essa bondade, essa benignidade e a justiça de Deus, tá? Não tem nada de terceira pessoa aqui. E também nós temos assim, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos quando eu fui perguntar, olha que eu estou usando até Jesus aqui, porque eu estou pegando o texto em português para as pessoas entenderem. Respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos né? Quando o escriba, né? Ele pergunta para ele assim, o sofreiro pergunta para ele, qual é o maior mandamento? Ele diz, olha, vou te responder, o primeiro de todos os mandamentos ouve Israel, Adonai, nosso Deus, é o único Adonai. Tá? Então o que ele está dizendo? Ele está repetindo o Shema lá de Deuteronômio 6. Não sei se vocês perceberam. Ele está dizendo o seguinte, o primeiro grande mandamento vocês têm que ouvir, né? Obedecer, porque ouvir também significa obedecer. Obedeça Israel. Adonai é nosso Deus, ele é nosso Deus, ele se relaciona conosco. E ele é um. Tá? E aí depois ele vai, né? Esse é Errad em hebraico, né? E aí depois ele acrescenta, né? E o segundo também, igual a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Yeshua não está criando um novo mandamento ali. O pessoal acha que ele está ensinando algo novo. Ele está repetindo o que está lá na Torá, em Levítico, tá?
que amar ao próximo é amar a si mesmo. Porque a presença de Adonai nos gera o amor. Acabei de falar num texto anterior. E amar a quem? Nós amamos a Deus, nós amamos a nós mesmos e nós amamos ao nosso próximo. E o nosso próximo é próximo, ele não tem que ser necessariamente um judeu. Tá? O nosso vizinho, nossos amigos, nossos colegas, nós temos que amar. Tá? Porque isso demonstra que o Ruach Elohim, o Ruach HaKodesh está em mim, está em você. Tá? Quando a Miriam, né, que é traduzida como Maria, ela fica perplexa, mas como que eu vou ter um filho se eu sou virgem? Eu não conheço nenhum homem ainda, né? Ela era comprometida, ela era noiva, mas não tinha tido relacionamento sexual. E olha a resposta do anjo. Eu respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que interessante. O texto está dizendo o seguinte, ó, o Malá, ele está falando para Miriam, né? Vai descer sobre ti o Espírito Santo. Não é que a pessoa do Espírito Santo desceu nela. Não é isso. Ou seja, é como se fosse o sopro, né? A manifestação, a presença divina vem sobre ela e vai gerar essa criação. Por isso que ela, mesmo sendo virgem, ela vai ter o potencial de gerar uma vida, que seria impossível sem a parte biológica do marido. Então ali, vai descer sobre ti, ou seja, o poder, né? Da presença de Deus virá sobre ti, né? Ele vai dizer assim, te cobrirá com a sua sombra. A sombra no hebraico, né? Que é Tetzel, ela está muito ligada a Shekhinah, né? A presença de Deus, né? Aquela nuvem, né? Então ele está dizendo o seguinte: ó, Miriam, não te preocupa, porque vai vir a Shekhinah sobre você e vai fazer uma obra tão sobrenatural na tua vida que você vai gerar. Ele diz assim, pelo que também o santo, com S maiúsculo, né? O HaKodesh, que há de te nascer, será chamado Filho de Deus. Ou seja, o próprio Adonai vai nascer nela, né? Ali, né? Ou seja, não a infinitude de Adonai, mas a manifestação de Adonai vai se manifestar nela. Então reparem que ele está dizendo exatamente isso, o poder vai te envolver, tá? Então eu estou percebendo que toda a Torá, ela depende do Shema, nesse Shema Israel que eu falei, e do mandamento de amor. Isso é possível se eu tentar seguir de uma maneira legalista a Torá, e eu não tiver esse sentimento de amor por Deus, amor por mim mesmo e amor pelo próximo, seja quem for o próximo, pode ter certeza que Ruach Elohim não está na nossa vida, que o Ruach HaKodesh não está na nossa vida. Por quê? Porque isso é característica dessa presença divina, né? Porque o Yohan, né, João diz, Deus é amor, Elohim é amor. Se ele é amor, eu tenho que produzir amor. Entendeu? É o que ele está mostrando aqui. Olha Tiago 2, 19 e 24. Crês tu que Deus é um só? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Ou seja, está certo? Até os demônios creem e tremem. Até eles sabem disso. E tremem, têm medo. Queres, pois, ficar certo, ao homem insensato, de que a fé sem obras, a emuná sem obras, é inoperante, ou seja, não tem poder nenhum, não funciona para nada. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando obedeceu, ofereceu sobre o altar o próprio filho, o Yitzhak, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que ele está dizendo aqui? Não adianta dizer que tu tem fé se você não tiver obras. O que é obras? Obras, a gente vai ver nas Escrituras, ela é obediência à Torá. Então, quando eu obedeço a Torá, eu estou executando obras, eu estou, vamos falar assim, eu estou agindo, eu estou tendo ações, né? Porque tudo que está na Torá me gera ações, eu tenho que agir de acordo com a Torá. Então, isso mostra a minha fé, mostra a minha emuná. Não basta dizer assim, eu creio, eu tenho fé. Isso não serve para nada. Se a tua vida, se tu declarou que tem emuná, que é fé, e a tua vida não tiver a demonstração de uma obediência à Torá, não é fé. Essa é fezinha, pode ser qualquer coisa, mas não fé. Tá? E é isso que o Tiago está mostrando. E repare que ele falou, crês que Deus é um só? Né? Não é três, é um só. Né? Hebreus 1, também tem um texto muito interessante.
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, né, ou seja, aos patriarcas e pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual constituiu por herdeiro de todas as coisas, e que fez também o mundo, por meio do qual fez o mundo. Ou seja, ele está falando o que aqui? Havendo Deus antigamente falado, ou seja, ele falou através dos profetas, né? Agora ele está falando pelo Filho, ou seja, pela manifestação do Messias, que ele diz assim, pelo qual fez o mundo. O Messias, o que nós entendemos no judaísmo? Tá? A visão judaica, que é a visão correta, tá? Que o Espírito do Messias já existia no ato da criação. Então, ele fez o Messias, ele fez toda a criação para o Messias, que nada mais é do que a manifestação de Adonai. Então, Adonai diz assim, eu vou habitar entre vocês, eu vou viver com vocês. Ele não pode habitar conosco na forma como ele é, na sua essência. Ele é infinito. Né? Não teria como ele caber dentro de Jerusalém, por exemplo, né? Dentro de um território qualquer, dentro da terra inteira não caberia. Então ele se manifesta para que possa ser visível ali. E a figura do Messias Então nós temos ali o Espírito do Messias, ele era o padrão, inclusive, de criação. Tá? Quando a gente façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Espírito do Messias é o padrão. Tanto eu já falei para vocês, nós temos o primeiro Adão, que era perfeito, mas acabou pecando. E nós temos o último Adão, que é o Messias, que não pecou. Ele cumpriu cabalmente toda a Torá ali. Né? Ele foi obediente a Deus. Tá? Hebreus 1:3 diz assim, o qual, né, falando do Messias, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua subsistência, da sua essência, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que interessante. Ele está dizendo o seguinte, o Messias, né, o qual sendo o resplendor, ou seja, o Zorra, né, olha, Zorra, é o esplendor. Eu estou vendo o esplendor, né? Quando eu vejo a lâmpada acesa lá, eu vejo a luz, aquela luz, mas eu não vejo ali a origem da luz, eu estou vendo a luz. Tá? Então ele está dizendo, o Messias ele é o resplendor. Eu vejo a luz de Adonai na figura do Messias. Tá? E ele diz assim, ele expressa a imagem exata da sua essência, ou seja, ele é o próprio Deus. Tá? Ele é o próprio Deus, que diz assim, que criou todas as coisas. Tá? E quando ele se assentou à direita, é uma linguagem, é um hebraísmo que significa o seguinte, esse Messias que foi gerado por Adonai, né, a figura manifesta ali, ele torna-se rei. Só que significa que ele está sentado à direita de Adonai, ou seja, ele reina em total subserviência, obediência em comunhão com o Adonai, ou seja, ele não é uma segunda pessoa da Trindade, mas ele é a manifestação dele que reina através desse poder, dessa autoridade de Adonai. Tá? É isso que o texto quer falar aqui. Então a gente vai ter ali Tselem e Tsimoto, né? Que é a imagem, a imagem de Adonai. E lembra que a gente falou, façamos Adão a nossa imagem? E reparem que ali tem Kevod, né? Que é a glória. Ou seja, eu, olhando para Yeshua, olhando para Jesus, eu estou vendo a glória de Adonai, ou seja, eu estou vendo a Shekhinah dele, mas de uma forma humana. É isso que o texto quer dizer, tá? Agora, reparem assim, esse texto é muito interessante também, olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e sarando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é um texto de Atos, tá? Atos 10:38. Olha lá. Olha, veja, como Elohim ungiu a Jesus, ou seja, como ele tornou Jesus um Messias, tá? Com o Espírito Santo e com virtude, com poder. Reparem, ele não colocou o terceiro Deus, a terceira pessoa em Jesus, não tem lógica, né? Ele ungiu com o Ruach HaKodesh e com poder. Peraí, mas como assim? Ele ungiu, derramou ali sobre Jesus a terceira pessoa? Não é isso. Reparem que o texto é muito esclarecedor, né? Significa que sobre a figura de Jesus, o Messias, ele recebeu também essa capacitação do Ruach HaKodesh, que é o quê? A capacidade de ter poder, de gerar algo, de fazer algo de modo divino,
tá? De modo sagrado. Por isso que ele é Rua HaKodesh, e não só o Rua, tá? E com poder, diz assim, o qual andou fazendo bem e instalando todos os primeiros do diabo, porque Deus era com ele. Reparem que Deus era com ele. Se ele fosse uma segunda pessoa, eu diria assim, ele é Deus e ele estavam agindo, né? E aí tinha o Espírito Santo, Deus, ele e o Espírito Santo estavam agindo, mas não é. Reparem que o texto mostra a confluência de Elohim e do seu Espírito, do seu Rua, Elohim, na pessoa de Yeshua. E aí o resultado disso é que ele faz o bem, ele sara, né? Ele cura os oprimidos, né? Do diabo, ou seja, o diabo é aquele que está reinando na terra, tá? Então reparem a presença de Rua aqui em Yeshua. Diz assim ainda, pela potência dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Repare, olha, pela potência de sinais e prodígios, no poder do Rua HaKodesh. Ele está dizendo, olha, a presença do Espírito Santo em mim me faz produzir sinais e prodígios. Ele não está dizendo que uma terceira pessoa está com ele, está dizendo que a capacitação dele, né, a mesma que fez as águas se mexerem lá em Gênesis 1, está sobre ele, e ele agora está, reparem que é o Espírito de Deus, né? Ele não tem um nome à parte, já reparou? Ele não tem um nome separado. Se fosse uma terceira pessoa, teria que ter um nome. Aí ele vem e potencializa o apóstolo a fazer isso, tudo que eu estou dizendo aqui, tá? Repare agora esse outro texto, né? Porque a Escritura, né, o Pedro diz, não se trouxe antigamente pela vontade do homem algum, né? Mas de homens santos de Deus, e falaram, compelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então o que está dizendo assim? Aquele texto que fala que a profecia não foi de individual interpretação ou coisa assim, né? Não sei como é que está em português, mas o que ele está dizendo é o seguinte: os homens que falaram, os profetas que falaram, eles não falaram da cabeça deles, tá? Eles não bolaram as profecias, tá? Mas eles falaram porque eles eram primeiros santos de Deus, né? Eles eram Elohim HaKedoshim, né? Ou seja, eles eram santos de Deus. Olha a palavra Elohim HaKedoshim, eles eram santos de Deus, tá? E aí eles foram movidos, né? Eles foram inspirados, né? Reparem que tem a palavra Nessan, que é soprado, tá? Soprado receber o sopro do Rua HaKodesh, do Espírito Santo. Ou seja, eles receberam o mesmo texto lá de Gênesis, Elohim soprou neles esse Espírito dele, né, que não é uma terceira pessoa, soprou neles esse Espírito, então eles ficaram potencializados com poder de profetizar. É um estágio físico, mental elevadíssimo, né? Então, o Espírito Santo é mencionado de muitas maneiras que demonstram que ele não é uma pessoa divina. Por exemplo, ele é referido como sendo um dom, um presente, né? Em Atos 10:45, 1 Timóteo 4:14. Também nos diz que o Espírito Santo pode ser extinto, isso é, apagado, 1 Tessalonicenses 5:19, que pode ser derramado, em Atos 2:17-33, e que somos batizados, né, imersos com ele em Mateus 3:11. Olha, gente, se ele é presente, ele é derramado, se ele pode ser apagado, né? Nós somos imersos nele, não é uma terceira pessoa. Fica evidente pela descrição, né? Como é que eu vou apagar a terceira pessoa de uma trindade? Não é. Eu posso apagar, eu posso extinguir esse poder que está sobre mim pelo meu mundanismo. Se eu me tornar um mundano, se eu for agarrado às coisas terrenas, eu vou me tornando um vaso inadequado para a presença do Espírito de Deus. Então, eu perco, né? Eu vou apagando, eu vou extinguindo, tá? Vamos lá. As pessoas podem bebê-lo. João 7:37-39, que ele é comparado com águas vivas, né? Participar dele, né? Em Hebreus 6:4. E encher-se dele. Atos 2:4. Como é que eu vou me encher de uma terceira pessoa? É impossível, né? É toda uma questão de uma linguagem para nos dar a ideia de que esse Espírito ele é proporcional à minha dedicação, tá? Nós vamos dizer assim em Efésios 5:18. O Espírito Santo também nos renova, está lá em Tito 3:5. Ou seja, é óbvio, a presença do Espírito de Deus, né? A presença de Deus na minha vida vai me tornar uma nova pessoa, vai me vivificar, tá? Essa é a ideia, tá?
e tem a capacidade de despertar em nós, né? Segundo Timóteo 1,6, tá? São atributos impessoais, ou seja, não são atributos que eu posso dizer que é de uma pessoa, tá? Mas de um espírito, de algo que vai preencher o meu corpo lá, a minha alma, né? E vai me dar vivificação, vou ficar vivo de fato, tá? Ele também é chamado de o Espírito Santo da promessa, ou seja, a garantia da nossa herança, e o Espírito da sabedoria e de revelação, está lá em Efésios 1, 13, 14 e 17. Então reparem que são características não de uma pessoa, mas de algo que procede de Deus, que gera alguma coisa, tá? Óbvio que alguma coisa divina, né? E aí ele é citado como vento, lá em Atos 2, né? Que a gente sabe Atos 2:2, né? Ele veio, e também como fogo, né? Ele vem como vento e como fogo, ou seja, é uma manifestação de... Por que vento e fogo? Porque vento ali, né? A ideia como vento é de que ele vai produzir, naqueles 120 discípulos, a partir dali, uma movimentação. Eles vão começar a se movimentar de acordo com a vontade de Elohim, a vontade de Deus, a vontade de Adonai. E o fogo é a ideia da purificação, eles foram purificados. Eles receberam o juízo ali e foram purificados, porque a gente vê na Torá que as coisas que podiam resistir ao fogo eram purificadas, né, com fogo. Então eles foram purificados e agora eles têm o poder sobre eles também de julgamento, né, ou seja, de fazer os decretos divinos de acordo com a justiça de Deus, certo? Ele também é citado como se fosse um óleo. Está lá em Salmo 45:7, né? Que a gente pode comparar com Atos 10:38 e Mateus 25. E também ele é comparado com uma pomba, né? Em Mateus 3:16. E uma fiança, ou seja, um adiantamento da vida eterna, como está lá em Efésios 1:13. Ou seja, ele é o selo da nossa salvação, né? Dessa nossa herança. Então repare que são características que não é de uma pessoa, mas de algo que procede de Deus, que gera alguma coisa, tá? Em 2 Coríntios 13:14, diz assim, que o Espírito Santo é mencionado juntamente com o Pai e Cristo, e apenas naquele texto naquele texto que fala que virou bênção, que os pastores fazem, né? A bênção apostólica, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vocês. Parece que ele está citando 3 pessoas, mas não é, gente, tá? Ele na verdade, ele está dizendo o seguinte: a comunhão com o Espírito Santo, no qual os crentes participam, né? Ou seja, se cada crente recebeu esse poder de vivificação que procede de Deus, né? Esse rua, esse vento de Elohim, então agora eles têm comunhão uns com os outros, é óbvio, tá? Óbvio que tem com o outro, tá? E aí, na ligação, obviamente, com Yeshua, que é o Messias, porque não existe redenção sem o Messias, que é a exata expressão de Adonai, tá? Por isso que o texto, eu não posso usar ele para gerar a ideia de trindade, ele é um expressionismo hebraico, tá? Ele está dizendo exatamente isso, né? A comunhão que o Espírito Santo gera, não é que a comunhão com o Espírito de Deus, é que a comunhão que o Espírito Santo gera em todos os crentes, né? Em todos aqueles que... E crente não é evangélico, tá? Crente é aqueles que têm emuná, que têm fé com obras, como diz Tiago, tá bom? Que obedecem à palavra de Deus, né? E Yeshua diz, aquele que me ama obedece meus mandamentos, né? Ele falando com Adonai, aquele que me ama e obedece meus mandamentos, tá? Então Paulo está mostrando que ele é um agente, o Espírito Santo ele é um agente unificador nesse texto de 2 Coríntios 13. Esse negócio de picuinha, o irmão brigou com fulano, o irmão não se dá bem com fulano, eu não gosto dos irmãos da igreja tal, isso aí tudo mostra que a igreja não é a sede do Espírito Santo, no sentido, a revelação da Shekhinah de Deus. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo tem que produzir, como ele é um agente, né? Ele é um poder que procede de Elohim, ele tem que gerar unificação, comunhão, amor, temperança, poder, tá? Lembra disso que a gente falou? Tá? E aí em 1 João 1:3, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Reparem que não tem Espírito Santo aqui. Opa, mas se são 3 pessoas, o texto deveria ser assim: a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho e com o Espírito Santo. Não tem, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, tá? Ele é um rua, um vento que procede, um poder, um agente que procede de Elohim para gerar a vontade de Elohim, tá? E quando ele fala Filho de Jesus Cristo, não é porque é uma segunda pessoa da Trindade. Repare que
Filho significa procedência. O Messias procede de Adonai, né? O próprio Yeshua diz, eu sou, quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um, ou seja, a unidade perfeita, né? Ele mesmo disse lá, eu falei, o grande mandamento é que vocês creem que Deus é um, né? Então, quando Paulo declara que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, tá? Ele não está citando também a terceira pessoa do Espírito Santo. Ele deveria citar, porque é a terceira pessoa, imagina como vai jogar fora. Ele está dizendo o seguinte, há um só Deus, há um só Elohim, que é Pai, não tem outro Deus, porque há um só Elohim, tá? Mas ele fala assim, há um só Adon, né? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que Adon é um título que se dá a Adonai, né? Adonai, né? Então ele está dizendo o seguinte, há um só Deus e Pai, há um só Adonai, Jesus Cristo. Repare que ele está dizendo, olha, eu só tenho um Elohim, e só tem um Adonai, que é Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo, não tem duas pessoas, tá? E aí ele também não cita a terceira pessoa entre elas, porque não existe essa ideia de terceira pessoa nas escrituras sagradas, tá? Então eu quero que você guarde isso. Rua, Elohim, é um poder que procede de Deus, né? Que gera vida, que gera ações divinas, que produz obras que o próprio Elohim quer que aconteça. No ser humano produz amor, fidelidade, temperança, né? Mansidão, alegria, poder, né? Para poder desfazer as obras das trevas. Isso é o significado do Rua HaKodesh, tá? Rua Elohim, Rua tetragrama, Rua Adonai, tá? Eu espero que tenha cooperado com você nesse sentido, para que você possa desmistificar essa ideia de três pessoas, porque ela não é bíblica, ela não tem a assinatura do próprio hebraico, não tem a assinatura do próprio judaísmo, dos próprios judeus que são, ou seja, o povo judeu é o que tem guarda os oráculos, né? Protege os oráculos divinos. Então, a gente precisa ter muito esse entendimento, tá? Nós, como judeus, nós zelamos pela fidelidade às escrituras, não por interpretações pagãs, tá? Que Adonai, né, o único Deus, possa te abençoar e te dar esse discernimento espiritual, porque aí é prova também que o Rua HaKodesh está em você e você consegue contemplar as coisas espirituais. Um beijo no coração.